Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos com a Marli Cardoso, compartilhando das suas experiências com o Senhor e como foi que ela recebeu essa graça de Deus, de ter essa revelação que só Cristo pode nos dar, de que Ele é a única coisa que nós necessitamos, né? Que só com Cristo a gente tem todas as nossas necessidades supridas, o nosso coração amparado, curado, e Deus pode realizar muitas coisas, né? Que nós não nos conhecemos, na verdade. Nós vamos descobrindo quem realmente somos quando nós vamos aos pés de Cristo. Porque, como diz na palavra, né? A nossa vida está escondida em Cristo. Então, quando a gente busca Cristo, nós vamos tendo esse sentido, o real valor que cada um tem, e o nosso coração vai ficando cada vez mais pleno do Senhor, né? Marli, nós estávamos falando antes sobre a experiência, né? A prática da palavra, que você foi buscando o Senhor e também, além de conhecer bastante a palavra, foi entrando na prática, orando e servindo na igreja. Quais foram as experiências assim que você teve com Cristo? As maiores experiências, coisas que talvez nem são grandes como a gente imagina, mas coisas que ficaram marcadas no teu coração, que você nunca mais esqueceu. Tem coisas pontuais, às vezes, né, que acontecem na nossa caminhada com Cristo, que a gente nunca mais esquece, que Deus renovou pensamentos, retirou sentimentos, que Deus curou o coração, trouxe perdão, trouxe reconciliação com familiares. Nessa caminhada com Cristo, o que Deus você pode trazer para nós agora das tuas experiências, né? Testemunhos reais com Cristo. Iniciou, como eu falei para a irmã, no primeiro dia que eu fui ao culto, né? Que eu fui curada do meu problema ciático. Após isso aí, aliás, até eu quero contar uma experiência bem de início também. Quando nós tínhamos as escolas, nós tínhamos também as cura interior. E eu lembro que após, para encerramento, nós formávamos pequenos grupos para orarmos uns pelos outros. E incrível, irmã, eu digo agora para todos os irmãos o que me aconteceu, que há poucos dias eu lembrei e tenho falado nisso agora. Nós estávamos naquele círculo, uns orando pelos outros, ou já preparando oração, e eu tenho certeza, irmã, que o Cristo me visitou. E isso era bem no início da minha caminhada. Nós estávamos em pé. Eu fui tomada, irmã, pelo poder do Senhor, que eu me encontrei naquele momento, sentada, e ao meu lado, o Senhor, com aquele manto branco, eu só não via o rosto dele. Eu fui tirada daquele momento ali, entende? Depois é que eu consegui entender com muita dificuldade, mas entendi. E naquele momento que ele sentou ao meu lado, ele colocou a mão no meu coração e tirou o meu coração. E eu olhei para a mão dele, a metade do coração era real, era como a gente imagina que é um coração mesmo. E a outra metade era uma porcelana. E ele limpava aquele lado ali com sangue. E eu coloquei a mão e disse assim: ai, Senhor, e esse buraco aqui? Ele foi, se confia em mim. Terminou de limpar, colocou meu coração de volta e eu vim assim. E me reportando que quando eu iniciei a minha vida no magistério, em 72, eu fiz a biografia que era necessário fazer na época. E aí apareceu um probleminha na minha biografia e o médico me chamou particular e disse assim: você tem um probleminha que apareceu, mas eu vou dar como nada seja, né? E você tente ir num cardiologista. Tá. Aí falei em casa, o pessoal se apavorou, nós fomos. Aí fizemos todos os exames, foi constatado que eu tinha um cisto pericárdico. Aí pedi para trocar em moedas, né, para mim, em minúcias, o médico me explicou que esse cisto, ele se localizou na membrana externa do meu coração e que geralmente a maioria das pessoas tem esse cisto no fígado e que ele achou uma coisa muito
rara, né? E aí nós entrevistamos meu pai também. Ele disse, não tem problema nenhum. E o meu pai, mas tem que fazer cirurgia. Não, você sabe o que é o fel da galinha? A gente não pode mexer, porque furando o fel, né, contamina as demais partes. Então deixa isso quietinho, não lhe incomoda, não me incomoda. Com o tempo, irmã, eu consegui lembrar da limpeza que o Senhor fez no meu coração quando eu cheguei na igreja. Eu nunca mais senti nada, fiz outros exames e nunca mais apareceu nada. Mas eu juro para os irmãos, é uma coisa tão tremenda, que eu só fui lembrar um dia que eu fui dar testemunho, que o Senhor pegou meu coração para limpar, que eu disse assim, meu Deus, então foi o cisto que Ele tirou. Que tremendo, né, irmã? E esse testemunho eu dei raramente, mas oportunamente darei mais, né? Porque que tremendo que me aconteceu. Também vários testemunhos de curas, certo? Eu tive um probleminha, eu sempre tive um probleminha digestivo, o Senhor já me curou. Tive um meningioma frontal, localizado aqui na testa esquerda, que eu também não sabia que eu tinha. Como eu tinha muita dor de cabeça, eu fiz uma série de exames há uns anos atrás e foi constatado meningioma frontal. De 1 centímetro, 1 milímetro, acredito que seja 1 centímetro. Também questionamos, mas fazer o quê? Não dá para fazer cirurgia. Isso aí não podemos mexer, só se crescer. Então a senhora faça um acompanhamento semestral ou anual. Eu fiz só nos primeiros meses, nunca mais fiz. Fui fazer agora o ano passado, ninguém sabe que eu tive isso. Edema de glote. Tive problema seríssimo de me afogar, de não conseguir respirar. Fui levada às pressas para o hospital em Santa Maria. Cheguei lá, fiquei mais 2, 3 dias para ser encaminhada para Porto Alegre. Casualmente, umas irmãs de Cachoeira da nossa igreja estavam lá, ficaram sabendo que eu estava hospitalizada, foram orar por mim e no outro dia eu dei alta. Então é incrível, irmãos, mas isso aí eu creio, irmãos, que é uma questão de fé. Porque se você orar por mim, eu tenho certeza que Deus está te usando para me curar. E essa certeza eu tenho porque eu já tive essas experiências, né? E por aí adiante, irmã, muitas curas, e inclusive quando o Senhor também às vezes usa, né, para a gente orar, depois a gente recebe um telefonema, e é aquilo que o pastor disse, se a gente orar com fé e a pessoa que precisa tiver fé, o Cristo está junto. Então, mais do que nunca, irmão, tudo é uma questão de fé. E quanto a buscar ao Senhor, na sua palavra, em Isaías 55, né, o Senhor diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E ele diz também, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, irmãos, vamos deixar a soberba, vamos deixar o Senhor agir nas nossas vidas, vamos pedir com fé, porque ele diz, irmãos, que tudo que nós pedirmos, crendo que Ele fará, pedindo em nome do Senhor Jesus, Ele fará, irmãos. E também a nossa experiência, que eu tenho muito, irmãos, é do jejum. É a oração, intercessão e jejum. Lembro que nós trabalhávamos muito com esse conteúdo do jejum, e tem passagens incríveis na Bíblia do que o Senhor fazia quando o povo ficava em jejum. Nós temos aquela experiência de Nínive, nós temos aquela experiência do Daniel com seus 3 companheiros, e aí são vários relatos bíblicos, irmãos, que a gente crê, o que eu leio, eu creio. E realmente acontece, irmãos, porque jejum, o que é o jejum? É tornar o impossível possível, mas não é o jejum, irmãos, passar fome. Hoje eu vou jejuar de tal hora. Não, irmãos, o jejum tem que ser organizado, tem que seguir um cronograma. Você antes faça os alvos que você quer conseguir, de repente, principalmente em relação aos teus irmãos, em relação ao corpo de Cristo, tudo que você quer que o Senhor faça para a coletividade. Depois, sim, que tu fizeres aqueles alvos de oração, colocas então as tuas petições particulares. Porque geralmente eu vou fazer jejum porque eu preciso comprar, eu preciso vender, eu preciso ir bem no negócio. Irmãos, o jejum é para facilitar, é para o Senhor abençoar o corpo.
E claro que Ele também fará individualmente, porque Ele conhece o nosso coração. Então é muita busca, irmãos, e nós nos prepararmos, né? Porque o que o Senhor quer? Ele quer intimidade conosco. E como é que tu vais ter intimidade conosco? Se tu tiveres ordem. Porque uma das primeiras coisas que o Senhor nos ensinou, e nós temos inclusive uma apostila, né? Princípios da Ordem, que é uma bênção também. Ali a gente vai vendo tudo conforme o que o Senhor quer regrar a nossa vida, porque nós viemos, irmãos, com uma bagagem tão negativa desse mundo, que olha, no meu caso, quando eu cheguei, que eu comecei a estudar, eu digo, meu Deus do céu, quanta coisa o Senhor vai ter que arrumar, mas eu achava que o Senhor tinha que arrumar, como até hoje muitos irmãos acham que a injustiça da parte de Deus, não dizimam, não ofertam, não jejuam, não se consagram, e o Senhor tem obrigação, irmãos, com quem que Ele vai ter obrigação? Ele vai ter obrigação, irmãos, com aquele que pede, que confia, que faz, que pega na enxada, né? E não olha para trás no arado, sem cobrar, sem afrontar, apenas, irmãos, por fé. Tudo que é feito por fé, irmãos, tem um resultado lindo. E esse resultado, irmãos, esses testemunhos que a gente dá. Porque só Ele para fazer, irmãos, vamos deixar de ser presunçosos, achar que nós podemos, que nós vamos fazer tal curso, que nós vamos fazer um concurso, que nós vamos passar. Não, irmãos, nada disso vai acontecer se você não colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque um dos primeiros versículos que a gente recebe, colocai o reino e a sua justiça em primeiro lugar. E Ele diz colocai, Ele diz dizimai, Ele diz ofertai, Ele diz congregai. Então é tudo, irmãos, fazem parte da ordem e da vida cristã. É um conjunto de ordenanças, não é aquilo que eu quero fazer, é o que o Senhor quer que eu faça. É difícil? Claro que é, irmãos. É uma questão de ensaio, é uma questão de treinamento, é uma questão de estudo, porque no mundo a gente estudava para ter as melhores notas, estudava, até hoje nós temos medo de fazermos infração de trânsito para sermos cobrados, nós temos medo da justiça, de levarmos um não, algo injusto nos nossos processos. Então a gente age da melhor forma possível nas nossas profissões. E agora, por que não, irmãos? Se quem nos governa, quem nos assiste, irmãos, nós somos recriados, nós fomos sarados, nós fomos evangelizados, nós estamos agora, irmãos, depois de nós termos sido ganhos para o Senhor, nós fomos restaurados. E essa restauração é diária. E ela depende da nossa busca, depende do nosso pagar o preço de oração, depende de nós congregarmos, sermos humildes, porque o Senhor diz que é para nós ser mansos e humildes, que é muito difícil, irmãos. Principalmente quem está sempre se achando justiceiro, como eu me achava no passado. Então eu tenho que estar em oração, porque de repente eu quero fazer a minha justiça. Mas o que é isso? Depois de estar nesses caminhos há quanto tempo eu quero fazer alguma coisa? E você também quer fazer alguma coisa, mas por tua vontade? Mas e onde que está então a palavra? Não adianta ela estar aberta no nosso colo, irmãos, como eu fazia no início, né? Eu achava que eu conhecendo, meu Deus, eu tiraria de letra. Engano, irmãos, é tudo um incessante buscar, é a ordenança do Senhor, irmãos. E, inclusive, irmãos, nós tínhamos, nunca mais eu lia um livro que me ofertaram no início, que eram as promessas do Senhor. Então, é para os irmãos verem o quanto a gente é desajustado, que a gente só quer bênçãos, bênçãos e bênçãos. Então, meu Deus, eu li aquele livro dia e noite, as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor. Irmãos, que engano. Claro que Ele promete, irmãos. Ele diz que Ele vela pela sua verdade para cumpri-la. Está escrito em Amós. Mas e você faz o quê? O que você faz para que o Senhor possa cumprir? Quando existem acidentes, existem quedas, quais são os que se salvam? Quais são os que o Senhor liberta? Não são os dele?
não são aqueles que têm regras próprias do Senhor, que oram antes das refeições, que buscam o Senhor diversas vezes por dia, que conversam com os irmãos, aceitam os irmãos de acordo com o que eles são, lavam os pés dos irmãos. É a coisa mais sagrada, irmãos, que eu fui aprender não faz muito tempo. O que significava lavar os pés dos irmãos? Irmãos, que exemplo o Senhor nos deu. É para você parar, escutar o irmão e dar uma palavra de conforto. É difícil? É difícil você perder 5 minutos, 2 minutos? Não é, irmãos, é porque nós somos presunçosos, irmãos, e parece que quanto mais nós conhecemos, mais a gente acha que sabe e que está diferente dos outros. Engano, irmãos. A nossa vida é uma constante batalha nos princípios do Senhor. Aí sim haverá progresso espiritual, haverá avanço espiritual, as igrejas do Senhor Jesus estarão sendo muito lotadas e procuradas, e graças a Deus nós temos igrejas em quase todos os municípios, vários estados, irmãos, e todos recebendo essa verdade que nós estamos falando. É verdade. Irmã Marli, são 23 anos, né, de busca do Senhor. Teve algum momento, assim, da tua vida que a gente passa por aquele vale, né, da sombra da morte, no vale da decisão, e essa semana a gente tem ouvido falar muito sobre inclinar-se para o Espírito, né? E às vezes a gente vai caminhando com o Senhor e aí a gente vai sentindo que as nossas vontades conflitam, né, com a vontade do Senhor, e tem aquele momento, assim, que parece um clímax, né, um momento que ou a gente decide por Senhor, ou a gente não vai conseguir continuar essa caminhada, né? E é nesse momento que muitos acabam saindo, outros se envolvendo com outras coisas, ou diminuindo, né, a caminhada. Como foi para ti, assim, quando parece que a cruz começa a trabalhar, né, no nosso coração, e a gente tem que decidir, ou eu sigo Cristo e a verdade completa, ou então a gente se afasta do Senhor, né? Você passou por algum momento, assim, de ter que decidir coisas sérias, assim, com Deus e acabar decidindo pelo Senhor, né? Porque se a irmã está aqui é porque decidiu por Cristo. Graças a Deus, irmã. Irmã, realmente é muito difícil, porque a gente já conhece que o operar da cruz são as dificuldades, são as tribulações. Mas, irmãos, todos que estão preparados na igreja do Senhor Jesus, que receberam todo o ensinamento e que já conhece esse Cristo de amor, esse Pai amoroso, bondoso, misericordioso, tem que optar pelo que Ele quer. É difícil? Claro que é, que dá uma travinha, mas meu Deus, o que eu penso, faço, o que eu faço, né? Mas aí, irmãos, onde é que está a resposta para tudo? A resposta está na palavra e está dentro do meu coração, porque nós somos o habite do Senhor. Ele diz que nós somos tabernáculo, ele diz que Ele só habita em casas construídas pelas suas mãos, que Ele não habita em casas construídas pelas mãos humanas. Então tudo é engano, irmãos. Essas filosofias humanistas que eu procurei a minha vida inteira, nada me levaram para os pés do Senhor e para o sucesso que o Senhor tem me dado, principalmente na saúde, na longevidade. Eu sou eternamente agradecida por pertencer a essa igreja e gostaria, irmãos, que todos tivessem essa oportunidade de conhecer o Cristo, porque só Ele salva, só Ele prospera, só Ele cura. Irmãos, realmente, irmãos, eu não poderia dizer assim, a nossa vida são só bênçãos, eu enganaria os irmãos, mas a gente tem paz, a gente tem aquela paz que precisa para contornar todas as situações. E quem é que dá a paz? Aquele que disse, deixo-vos a paz eu vos dou. Então, nós ficamos aqui com essa verdade do Senhor. A irmã ainda quer citar aqui uma palavra, mas só com Cristo nós vamos obter, né, esse sucesso que Deus nos dá. Amém? Eu convidaria os irmãos que estão assistindo a darem uma olhadinha em Jeremias 17:4, que é um versículo que me chamou a atenção, tanto o Salmo 40, que diz que o Senhor nos tirou do vale
né? Nos tirou da perdição, quanto aqui diz que nós, irmãos, é que somos responsáveis. Porque ele diz assim, ó, assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Então, o Senhor está nos dando toda a chance nesse período da graça, mas também Ele está sempre nos exortando para nós segui-lo, para nós perseverarmos e para nós não levantarmos a ira do Senhor, porque Ele voltará como julgador. Os irmãos que estudam, que conhecem a palavra, sabem os tempos que nós estamos enfrentando e que o Senhor está voltando. Amém? Então, que fiquemos preparados, né? Sempre ligados na verdade do Senhor, buscando o Senhor e principalmente a gente precisa nos humilhar diante de todo esse conhecimento que a gente já adquiriu, que a gente está buscando e viver essa verdade, entregando nosso coração ao nosso Senhor, porque Ele trará todo o sucesso, toda a paz, tudo que nós necessitamos, né? Porque Ele é o Senhor e nós somos seus servos, o Senhor está sempre conosco, nos guardando. Então agradeço aqui, irmã Marli, a presença de vir compartilhar conosco e que Deus possa usar grandemente, né? E glórias ao Senhor que sempre nos guarda e está nos protegendo. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.